O que é impossível para o homem se torna possível para Deus. Saiba, Deus tem um milagre para fazer na tua casa. E hoje ainda eu falo com você sobre isso. Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vindo ao canal Dias de Fé em Cristo. Saiba, hoje ainda eu quero orar por você e pela sua família. Havia no Antigo Testamento um jovem chamado Davi. Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do seu rebanho, protegia aquele rebanho de animais ferozes, tipo leões, ursos, tigres, lobos, esses exemplos assim, e etc. E aquele pastor tinha um imenso cuidado com as suas ovelhas. Um dia, seu pai o chamou para que ele fosse escolhido como o rei, o futuro rei de Israel. Mas não é sobre isso ainda que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre o chamado que Davi teve através do momento que ele enfrentou um gigante. Aquele gigante ofendia e humilhava todo o povo de Israel, toda a nação de Israel, e tentava humilhar o nome do nosso Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Davi, vendo aquilo, ele se indignou contra aquele gigante, contra aquele homem, porque aquele homem não sabia contra quem ele estava falando. Ele não sabia que ele estava falando não era contra o povo de Israel. Ele não sabia que ele estava falando era contra Davi. Ele não sabia que ele não estava falando contra o rei daquela nação. Mas ao contrário, aquele gigante falava contra o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E ai daquele que fala contra aquele que é o Senhor dos senhores das nossas vidas, que é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, aquele que enviou o seu único filho por meu resgate e pelo seu resgate. E quantas vezes tem acontecido isso nas nossas vidas? Davi chegou a ponto de pedir para vestir uma armadura. Eles tentaram pôr uma armadura nele, mas ele era um menino ainda, ele era jovem. Ele não aguentou o peso daquela armadura, o peso daquela espada. Ele simplesmente pegou 5 pedrinhas no lago com uma funda e foi enfrentar aquele gigante. Naquele momento, ele estava frente a frente com o gigante. Imagina, tinha um exército tremendo de Israel. Tinha um exército grande, mas um exército que se amedrontou diante de um gigante. Se amedrontou diante daquele homem porque ele era grande. E eles não viam possibilidade ou uma probabilidade deles vencerem aquela luta por causa do gigante. Mas o pequeno Davi falou com aquele gigante: tu vens contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Imagina só o pequeno Davi, o jovem Davi. Ele enfrentou o gigante não no nome dele. Ele enfrentou o gigante não no nome de Israel. Ele enfrentou o gigante não no nome dos seus pais, dos seus irmãos, que seja, ou não no nome do seu rei. Mas ele enfrentou o gigante em nome do Deus dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele está aqui hoje. Ele está guiando a minha vida e guiando a sua. Ele está mostrando o norte para você e para mim. E eu imagino só, Davi pegou 5 pedras naquele rio. Ele precisou só de uma para acertar a fronte do gigante.
Você já pensou no milagre que Deus fez? Porque imagina só comigo, como que uma simples pedra lançada poderia acertar a testa de um gigante e ir em cheio e acabar com a vida daquele homem. E foi isso que aconteceu. Davi foi honrado, porque não porque ele lutou, mas sim porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você faz algo em nome do nosso Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, Ele te honra. E Deus não fica devendo nada para ninguém, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que servem a Ele. Não estou falando isso para que você pense em barganhar com Deus, porque Deus não é barganhador. Deus não é qualquer um, mas Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a nossa força, Ele é o nosso rochedo, Ele é o refúgio bem presente na hora da tribulação, Ele é tudo para nós. E quando você se levanta diante da presença de Deus para fazer algo em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza que pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar contra a sua vida, mas saiba, o Senhor teu Deus te protege, o Senhor teu Deus te guarda, o Senhor teu Deus te guia a cada momento da sua vida. Tenha ousadia na presença do Senhor. E sabe como que eu falo sobre isso que Davi fez contra Golias? Fé. Mas como fé? Imagina, ele pegou 5 pedras e uma acertou Golias. Ele tacou uma. Ele não precisava de mais do que uma pedra, porque eu creio que quem pegou nas suas mãos para atacar aquela pedra e acertou a fronte do gigante não foi somente Davi, mas o Senhor nosso Deus. Ele ajudou Davi a lançar a pedra na fronte do gigante e derrubou aquele gigante, derrubou aquele obstáculo para que o povo de Israel pudesse ser livre. Derrubou, mas pela fé, porque sem fé você não agrada a Deus. Reflita comigo, sem fé, poderia o Mar Vermelho ter sido aberto? Sem fé, poderia os homens ter comido maná no deserto, que era sequidão pura? Deus teria alimentado os homens? Deus cuida dos seus. Sem fé, o povo de Israel teria sido liberto da escravidão do Egito? Sem fé, José, de escravo, teria sido governador? Sem fé, eu te falo hoje, é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue nada, mas com a fé você abre as portas, com portas dos céus. Você abre tudo, Deus se move e um milagre acontece na sua vida. Porque Davi foi ousado na fé. Davi não aguentou aquela afronta daquele gigante, afrontando não aos reis daquela época, não aos soldados daquela época, não ao povo de Israel daquela época, mas ele afrontou o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E quantas vezes nós olhamos o tamanho do gigante e vemos ele maior do que as nossas próprias forças? Quantas vezes nós olhamos para o gigante e desistimos de lutar porque achamos que ele é maior do que nós? Mas só que maior do que nós é o Senhor dos Exércitos, pois Ele é grande. Ele tem o universo na palma das suas mãos. Ele se encurva para ver a terra. Você já parou para pensar nisso? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é grandioso, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é soberano. Antes que eu e você tivéssemos sido criados, Ele é o eu sou das nossas vidas.
e sem Ele nós não podemos fazer nada. Pense nisso, reflita. Pois as muralhas são grandes, as dificuldades podem ser também. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você possa se inscrever nesse canal, compartilhar, ativar as notificações para não perder nada. E saiba, você é mais do que vencedor naquele que te fortalece. E faça como Davi, dê um passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os olhos, vamos orar? Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos na beleza da tua santidade, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome neste lugar, bendizemos a tua face neste momento, ó Pai, engrandecemos o teu santo e excelso nome, ó Pai, pois só o Senhor é santo, só o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abençoa os teus servos, ó Pai, e servas que estão ouvindo essa mensagem hoje, que eles possam receber aquilo que vem do alto, ó Pai, que eles possam ser como Davi foi, ó Pai, não pelos pecados de Davi, mas sim com a ousadia que Davi teve, Pai, com o temor que Davi teve ao seu nome, e ele defendeu o seu nome, ó Pai, por amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que mesmo que os gigantes se levantem contra nós, mesmo que eles tentem, Pai, tirar as nossas vidas, que nós saibamos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E que assim como Davi fez, ó Pai, nós possamos atirar a pedra e o Senhor possa nos ajudar a lançá-la na fronte do gigante. É o que nós te pedimos, que todo empecilho, toda dificuldade, toda frieza física e espiritual venha cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor teu Deus é contigo, e de você Ele jamais se esqueceu, pois o plano dele é que você nem os seus se percam, mas alcancem a vida eterna. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.